Muito boa tarde a todos presentes que nos acompanham agora pela TV Câmara, aos nossos internautas que também nos acompanham nessa sessão onde vamos falar sobre o Agosto Lilás. Que lindo, né? Que lindo falar sobre o Agosto Lilás. Que bom que vem criando campanhas de conscientização para que a gente possa discutir. A gente está falando de política pública. E eu fico muito contente de estar à frente aqui, representando as vereadoras dessa casa, vereadora Elisa, vereadora Thalita Cadeirante. Eu, vereadora Vivi, fico muito honrada em participar e presidir essa sessão. Declaro aberta esta audiência pública, em que debateremos a realização da campanha Agosto Lilás, que conscientiza sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Compondo essa mesa, nós temos a vice-prefeita municipal Adriana Mussi, a capitã da PM Daniele Miranda, representando o 5º Batalhão da Polícia Militar, da GCM Elisete Cobra, representando a Guarda Civil Municipal, a vice-presidente da OAB de Taubaté, doutora querida Maria Tereza Leite, a escrivã Luzia Rosa Monteiro, representando a delegada titular da Delegacia da Mulher, doutora Elisângela Stefano, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté, Lucimara Regina Hilário. Registro ainda a presença também dos vereadores Alberto Barreto, vereadora Elisa, representa. Registro também da diretora de Proteção Social Especial do CEDIS, Natália Graziela Moraes, das conselheiras tutelares Roseli Moreira, do Conselho Tutelar 1, e Kátia Carolina Silva, do Conselho Tutelar 2. Da professora Leila Ramos, ativista social e coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Da representante do Instituto Abraços e assistente social, Letícia Michael. Errei seu nome? Mankel. Das colaboradoras do coletivo Magma, Bruna Matos e Mariane Bueno. E da líder das mulheres da Igreja Metodista Wesleyana, Shirley Ribeiro Garbim. Registramos também, já registrei aqui a presença dos vereadores Alberto Barreto e Elisa, aguardando aí também a vereadora Thalita, que está a caminho. E nessa audiência acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria, plenário, poderá participar também, usando a tribuna por até 2 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você também que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, pode participar enviando o seu questionamento. Basta acessar câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o menu TV Câmara e clicar em participar ao vivo. Você também pode mandar o seu nome e seu questionamento direto no WhatsApp pelo 3625-9525. Você que está em casa, quer dividir com a gente algo que você passou ou questionar, 3625-9525. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções, aqueles que estiver fazendo uso da palavra. Dando início ao trabalho, eu concedo a palavra. Eu posso escolher, está em branco? Eu concedo a palavra à nossa vice-prefeita municipal da cidade, Adriana Mussi, para que ela possa colocar aqui suas contribuições, até mesmo como já foi conselheira tutelar, sim, tem muita experiência nessa área, e mulher.
para dividir com a gente suas experiências e planos. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Muito importante esse espaço para nós, né? Claro que eu gostaria de ver isso aqui lotado, né? Mas nada impede da gente estar sempre fazendo outros encontros. Quero agradecer a presença de todas as pessoas aqui conhecidas. Como eu acho importante isso, viu, Vivi? Falar disso, né? Me faz falta a presença masculina aqui. Obrigado, vereador, pela presença, viu? Né? Precisamos de mais homens aqui na casa para a gente falar desse assunto, né? Parece que os homens estão fugindo desse assunto, né? É lógico que falar de violência é um assunto que muito me toca. Não só por ter sido conselheiro tutelar por muitos anos, como as minhas colegas estão ali, né? Falar da violência é um assunto muito grave e a gente sabe o quanto que tem crescido isso ultimamente. Eu acho que o que falta para nós, mulheres, e equipamentos, e a rede, e a sociedade civil, é encorajar cada vez mais as mulheres a tomarem atitudes mesmo, né? Fui secretária da CEDIS o ano passado, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que muito me honrou, muito aprendi com as meninas de lá, as funcionárias públicas de lá, sensacionais. Temos serviços ótimos aqui na nossa cidade, né, que funcionam, né, funcionários que amam o que fazem, um trabalho super delicado, que é falar de violência, né? Temos instituições importantes em nossa cidade, pessoas que lutam por isso, que querem falar sobre esse assunto, a OAB, né? Tem muita gente envolvida para se falar de violência doméstica, né? E eu acho que, falando de encorajamento, eu acho que o que está faltando para muitas das mulheres é a coragem de tomar uma atitude, né? Completamos 16 anos aí da Lei Maria da Penha e posso dizer que o mais importante até hoje foi a medida protetiva que foi criada nessa lei, né? E muitas mulheres ainda não conseguem chegar até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência por várias razões, por medo, por preconceito, por se sentir hostilizadas, né, Vivi? Muitas se sentem com vergonha, né? Eu acho também que nesses equipamentos, como Delegacia da Mulher, só poderia trabalhar lá quem tem muita vontade, muito amor na causa, né? E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes a própria pessoa que trabalha lá já hostiliza um pouco, já faz com que a mulher nem tenha coragem de ir de novo, já faz uma piada. Então eu acho que nesses equipamentos já tem que ter gente já com diferencial, com amor à causa, com verdade no que está sentindo e está falando. Então, eu gosto muito de falar que eu sou uma ativista da causa, que eu acho que é uma responsabilidade de todas nós, mulheres, né? Abraçar mesmo essa causa, acolher essas mulheres, incentivar essas mulheres, ter políticas públicas. Agora, como vice-prefeita falando, sim, e há um interesse, sim, deste governo, do nosso prefeito, em cuidar das pessoas em si, né? Então, eu como Adriana, sou voluntária hoje do Instituto Abraços, que estão as meninas aqui, do qual eu fundei faz 5 anos. Temos muito que aprender ainda, muito que crescer, que aprender, mas lá é uma casa de acolhimento, de afeto, de carinho com mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, né? A gente já está partindo por um outro caminho, até que eu sempre converso com a Letícia, de fazer um trabalho educacional. Eu sinto que falta isso, ir nas escolas, nas comunidades, falar com as crianças desde pequenininho, sabe? Sobre violência, sobre abuso sexual. Esse assunto tem que entrar nas escolas, esse assunto tem que deixar de ser tabu. E isso não acontece. Há um preconceito, né? Eu acho que esse trabalho educacional é de extrema importância. Falar da violência desde pequenininho, vereador. Tem que ser conversado, sabe? De uma forma séria, sabe? E as pessoas acabam tendo preconceito disso, não se pode falar. Os pais não conversam com os filhos sobre sexualidade, não se pode falar na escola, sabe? Tem que entrar na escola a violência, esse assunto tem que entrar. É desde pequenininho, né? Um homem que bate numa mulher, ele machuca a família inteira. Então precisa ter uma rede para cuidar de todo mundo, de toda a família, né? Então estruturar a rede é de extrema importância. Quero aqui deixar meus parabéns para todo o serviço que já é realizado. Minhas queridas ali, obrigada pela Secretaria da CEDIS, a Leila, que faz um trabalho sensacional de ativismo aqui. Parabéns, Leila. Ao Conselho Tutelar, que acaba recebendo tantos casos, né? A gente sabe disso, foi o que eu falei.
Não é o homem que bate, na mulher machuca a família inteira. Então você tem que atender todo mundo, acolher todo mundo. Então fortalecer a rede é de extrema importância. E esse é o nosso papel, né? Enquanto poder público, enquanto pessoas. Então tá aqui meu recado. Contem sempre comigo, viu? Estou sempre à disposição para conversar, para debater. Vivi, acho que esse é só o começo. A gente tem que sempre falar disso, não só agora nesse mês, não, mas sempre. Tá bom? Contem sempre comigo e vamos à luta, avante. Nós temos que fortalecer outras mulheres. Sempre. Tá bom? Obrigada, querida Adriana Mussi. Eu passo a palavra agora à capitã da Polícia Militar, Daniele Miranda, representando o 5º Batalhão da Polícia. Boa tarde, vereadora Vivi. Em nome de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Senhora prefeita, vice-prefeita Adriana Mussi, em nome de quem eu cumprimento os demais que estão aqui presentes. Eu venho falando em nome da Polícia Militar, né, como mulher representante na parte aí do oficialato aqui do 5º Batalhão. E eu costumo sempre que eu tenho a oportunidade de falar que a Polícia Militar, para aqueles que não conhecem de perto, é uma das instituições mais democráticas e que mais valorizam a mulher que eu conheço, assim, que existe. O tratamento de uma policial feminina e um policial masculino, ele é exatamente o mesmo. Não tem uma vantagem nem para um e nem para outro. Então, o meu salário é o mesmo do que um homem, no meu cargo. As minhas regalias, as minhas obrigações são todas exatamente iguais. E eu acho que é esse o caminho que todos aqui buscamos lutar de alguma maneira. Na questão da violência contra a mulher, a Polícia Militar, por parte da Polícia Militar, a nossa premissa constitucional, ela fala do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. A violência contra a mulher, muitas vezes ela acontece no interior de uma residência, dentro da família ali, do ambiente doméstico. Então, às vezes, é difícil para nós percebermos a ocorrência daquele crime. Às vezes, a viatura está passando na rua e no interior da residência tem um crime ali acontecendo contra a mulher. Então, aí a gente fala, o meu primeiro recado de hoje, a importância da denúncia. É através de denúncias que a gente vai conseguir ir atrás ali de um agressor e conseguir evitar esse tipo de crime ou que a gente consiga realizar a prisão do indivíduo que é o agressor. Hoje a gente tem o canal 190, que é um canal muito fácil, muito simples. O crime está acontecendo naquele momento, eu estou presenciando naquele momento. Não tem problema que não é comigo, é com um vizinho, é com um familiar, é com um conhecido, ou é com um desconhecido que eu estou vendo na rua. Eu devo sim ligar para a Polícia Militar através do 90, passar o maior número de características e informações para que a gente consiga atuar nessa ocorrência. E um outro canal é o 181, que é o Disque Denúncia Anônima, que serve para aquela situação que ela é rotineira. Ela pode não estar acontecendo naquele momento, mas eu sei que todo dia um homem ali bate em uma mulher, tem uma agressão contra aquela mulher. Então eu também posso fazer a denúncia através do 181, que aí vai tanto para a Polícia Civil, né, quanto a Polícia Militar. A gente vai estar investigando aí, tentando coibir esse tipo de delito. Aqui no batalhão nosso, que faz a cidade de Taubaté, nós não temos um órgão específico que cuide de violência contra a mulher, igual nós temos a Delegacia da Mulher. Então, todos os policiais, eles estão aptos para atender uma ocorrência onde tem uma mulher vítima. E hoje eu sou uma das professoras, né, uma das instrutoras do curso de formação. E no curso de formação, inclusive é minha matéria, então eu posso falar bem tranquila sobre isso, que a gente fala do tratamento digno para a vítima, independente do que aconteceu. Não nos cabe julgar a situação vamos colocar aqui um caso de uma mulher que está sendo agredida. Ah, mas ela já foi agredida 20 vezes e continua com esse homem dentro da residência. Não cabe a mim julgar. Eu só tenho que ir lá e dar o melhor tratamento possível a ela. E aí aqui vai o meu segundo recado de hoje, que eu acho que é importantíssimo. Políticas públicas, leis, é claro que nós conhecemos, né, a competência municipal, o que é competência estadual e o que é competência federal. Mas o nosso foco aqui ele tem que ser no agressor. O agressor, muitas vezes, ele é reincidente. Ele bate na mulher uma vez, não acontece nada com ele. Ele faz de novo. Não acontece nada com ele, ele faz de novo, não acontece nada com ele, ele faz de novo, até tá tornando de repente a mulher vítima de um homicídio
ele acaba matando ela porque na cabeça dele compensa, não tem nenhum problema que acontece com ele. Então a gente tem que ter esse foco no agressor. Se a gente for falar de estatística aqui, por exemplo, não estou falando de registros de ocorrência na Polícia Civil, tá? Estou falando exclusivamente da Polícia Militar. Nós tivemos 86 ocorrências de agressão registradas neste ano de 2022. E depois nós tivemos 86 agressões de violência registrada contra a mulher. Então, se a gente for ver a mesma quantidade de homens sendo agredidos por parte do atendimento da Polícia Militar, que fique muito claro isso, a gente tem também da questão da mulher. Então, o nosso foco tem que ser também no agressor. Políticas públicas, leis que sejam realmente eficazes para que a pessoa não venha cometer esse tipo de delito novamente. É claro que a gente tem que ter um apoio para a mulher vítima, eu apoio completamente isso, né? Foge um pouco da competência da Polícia Militar, mas a gente tem que ter o apoio da Prefeitura, dos nossos vereadores, da toda parte do nosso município, para que possa dar esse suporte para a mulher, para que ela possa ter a coragem de estar denunciando, para que ela tenha a coragem de dar prosseguimento naquele boletim que ela denunciou, que muitas vezes ela faz o registro, mas ela não tem coragem de dar uma sequência. Só para eu finalizar aqui, uma parte que a Polícia Militar nós temos hoje, como eu falei, a matéria que está inserida no currículo do novo policial militar, na formação, onde ele aprende essa questão de valorizar a vítima, de humanizar a vítima, de ter um tratamento digno para as pessoas, independente do que ela sofreu. O aplicativo SOS Mulher, que foi desenvolvido, está em prática desde o ano de 2019. Então, aquela mulher que ela já possui uma medida protetiva contra o agressor, ela instala esse aplicativo no celular dela e ela não precisa nem ligar o 90. É só ela pressionar o botão, através do GPS, a viatura desloca para dar o atendimento a ela. Ela não precisa, de repente, ela está sendo agredida, ela não consegue falar, não consegue ligar para a polícia, é só apertar esse botão. A Patrulha Maria da Penha, eu vou deixar para a nossa amiga Cobra explicar, porque aqui na cidade de Taubaté é a GCM que tem desenvolvido. Mas a Polícia Militar desenvolve também alguns municípios com a mesma ideia, mais ou menos, da patrulha. E nós temos hoje também, bem firmado aqui no nosso município, a visita de vitimização. É claro que vai depender da mulher se ela tem esse desejo, mas uma vez que a Polícia Militar registra uma ocorrência que tem uma mulher vítima, a Polícia Militar passa a acompanhar essa mulher. Então, passado alguns dias, ela faz um contato, inicialmente por telefone, posteriormente até presencial, se a mulher se sentir à vontade para isso. Para que a gente converse, veja se o problema foi resolvido, se o agressor foi detido, se as agressões continuam, se ela se mudou, se ele se mudou. Então a gente busca dar um acompanhamento para que não haja reincidência aí do crime contra a mulher. Acredito que é isso. Obrigada, capitã Daniele Miranda, do 5º Batalhão. A gente vai ouvir agora a GCM Elisete Cobra, representando a Guarda Civil Municipal, falando e também especificamente, eu pedi a ela isso, sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, que a gente fez aí. Eu fui madrinha desse projeto, com muita honra, com muito orgulho, com o apoio da doutora Maria Tereza, que fez todo o treinamento, preparou as nossas guardas para atuar, mas quem vai contar isso para a gente é a Cobra. Boa tarde a todos, boa tarde, Vivi, obrigada pelo convite. E a Guarda Municipal, ela está presente nessa luta da violência contra a mulher, né? Como a capitã estava falando, o foco nosso maior é tirar a mulher da presença do agressor, é estar acompanhando, dando apoio e principalmente sem julgar se ela vai continuar com o agressor ou não. O que a gente tem que parar é a violência contra a mulher. E a denúncia é muito importante, porque às vezes a mulher não tem coragem de denunciar, mas o vizinho, quem está ali presente, tem. Nós atualmente tivemos 372 pedidos de medidas protetivas e estamos acompanhando na faixa de 110 mulheres. A gente faz
o patrulhamento constante, diariamente, a essas mulheres. E qualquer guarda municipal está preparado para atender, né, uma violência contra a mulher. Especificamente, temos uma viatura trabalhando nesse patrulhamento, mas todos os guardas municipais estão preparados a trabalhar. A demanda está bem grande, porque hoje em dia eu acredito que elas estão bem mais conscientes, né? Desde esses 2 anos que a gente está com o projeto Guardiã Maria da Penha, tem chegado nesses últimos meses bastante medidas protetivas e de posse da medida protetiva que a gente vai e acompanha essas mulheres. No final, a vontade é delas. Enquanto elas estiverem aptas e não estiverem seguras, elas continuam no projeto Guardiã Maria da Penha. Mais alguma coisa? Sobre o aplicativo, como que ele funciona? O aplicativo também não precisa falar. Diante da primeira visita que a gente vai fazer na casa dessa vítima, é colocado o aplicativo e é instruída a ela como que funciona o aplicativo, que é só um toque no celular, é só um toque e segurar o aplicativo, que a gente localiza pelo GPS, é localizado a residência dessa vítima, e a primeira viatura que estiver mais próxima, não precisa ser diretamente a viatura da Guardiã Maria da Penha, mas a viatura que estiver fazendo aquele patrulhamento na área é o que vai atendê-la, e posteriormente chega as outras viaturas e se o agressor estiver próximo, aí ele é detido. Obrigada, querida Cobra. Eu quero registrar a presença da vereadora Thalita, cadeirante, que já chegou. Também a Cássia da Silva, que é assessora parlamentar do vereador Neneca. E a Andréia Souza, assessora do vereador Richardson, da padaria. Próxima fala é a doutora Maria Tereza Leite, que é vice-presidente da OAB de Taubaté. Excelentíssima senhora vereadora Vivi, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores presentes, digníssima senhora vice-prefeita, Adriana Mussi, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, caros convidados, queridas mulheres presentes. Eu inicio minha fala agradecendo o convite e a oportunidade de estar num momento único em que mulheres olham para o mesmo objetivo. E que não só para o mesmo objetivo, mas olham com o amor que existe no coração e o desejo de proteção às mulheres. Nós sabemos, nós somos as únicas que podemos falar do lugar de mulher, o que é a dor de uma mulher que vive a violência, mesmo nunca tendo sofrido uma violência. Eu gostaria de pontuar a necessidade de se manter uma ação conjunta e contínua, com os vários lugares, vários instrumentos que trabalham, vários aparelhos que trabalham e que olham para a questão da violência. Existirão sempre boas iniciativas, existirão sempre desejos do coração das diversas mulheres que se reúnem. Mas se esses desejos se participarem num espaço só, ou focado, estruturado, numa ação coordenada, eu acredito que o objetivo será alcançado com mais facilidade e o êxito será muito mais fácil de ser alcançado. A violência é dita como a gente tem que combater com educação e fortalecimento das mulheres enquanto amparo e acolhimento. E é uma verdade. A gente precisa amparar essas mulheres que estão no ciclo da violência, porque elas já estão lá. E resgatar uma mulher do ciclo da violência não é tão simples quanto parece. Não é uma simples fala, não é simplesmente dizer que ela precisa ter coragem para fazer uma denúncia. É muito além. É ver a estrutura familiar que ela possui, a condição financeira que ela se encontra, a condição habitacional que ela está e
Além disso, a estrutura psicológica que ela está naquele momento. Porque, via de regra, o agressor, ele diz: você não tem condições de se manter sozinha, você não tem condições de criar teus filhos, então eu vou tirar esses filhos, eu vou tirar de você os meus filhos. E aí essa sensação de posse se torna uma coisa dolorida de se ouvir. E dali em diante são agressões verbais, injúrias, e que afetam profundamente. Não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes. Muitas situações como essa se repetem anos. E essa mulher faz o papel do elefante que todo mundo conhece a história. Era um elefantinho amarrado com uma bela corrente. Ele cresceu, a corrente virou um fio dental e ele continua acorrentado, porque acredita que aquele fio dental era a corrente que o prendia. Então, a fala de um homem ecoa no coração de uma mulher, na alma de uma mulher durante anos. Tirar uma mulher do ciclo de violência não é tão simples. Por isso que eu sempre digo, há uma necessidade de ação conjunta. Não basta só uma ação da Polícia Militar, da Guarda, da Delegacia, da OAB. Não, precisa ter uma estrutura voltada para isso, estudada para isso, pensada para isso. E a gente tem que começar a fazer um outro tipo de postura. Buscar que a violência não se combate, a violência se evita. A gente tem por hábito dizer, vamos combater a violência. Não, nós temos que evitar a violência. Porque enquanto a gente estiver combatendo, a gente está enxugando gelo. E enxugar gelo não é uma coisa muito inteligente. Nós temos que evitar. E como se evita? Se evita, talvez, com um trabalho conjunto das várias instituições que hoje estão aqui, que muito orgulham o coração de uma mulher, ver encabeçadas por outras mulheres que têm o mesmo desejo. Estar aqui enquanto OAB realmente me deixa muito gratificada, muito feliz. O trabalho de combate, para se evitar, tem que ser buscar a valorização da mulher, a validação da sua importância. Os aparelhos existentes para o combate à violência devem ser estruturados com base em informações, então tem que ser com pessoas que estudam e debruçam sobre o assunto. Temos que buscar, além dessa ação conjunta, esse fortalecimento que a nossa vice-prefeita falou sobre criar esse conselho feminino, conselho de mulheres. Por favor, vereadores, olhem para isso, que é muito importante. O Conselho Municipal de Mulheres, porque através dele as políticas públicas podem virar realidade. Sugiro que busquem a possibilidade de trazer a Casa da Mulher Brasileira para Taubaté, que já existe em São Paulo. E a OAB de São Paulo, a seccional de São Paulo, fez uma parceria através da nossa presidente, Patrícia Vanzolini, em que os advogados serão ofertados serviços custeados pelo governo para auxiliar a mulher em situação de violência. As delegacias precisam de investimento, a DDM de Taubaté precisa de um olhar, precisa urgente de um olhar. E eu gostaria muito de dizer que o meu sonho é que a gente não combata, a gente evite, e que as injustiças que serão evitadas nos darão um mundo muito melhor e a pacificação social. Me perdoem a fala longa, muito obrigada. Obrigada, doutora. Excelente colocação. Eu passo a fala agora à escrivã Luzia Rosa Monteiro, representando a delegada titular da Delegacia da Mulher, doutora Elisângela Stefano. Boa tarde, Vivi, vereadora. Com muito prazer que estou aqui. Adriana, que eu já conheço há longa data, foi muito companheira. Eu cumprimento a todos vocês. Infelizmente, a doutora não pôde comparecer. A polícia é assim, às vezes acontece coisa de última hora, então não dá. Infelizmente, ela me mandou aqui. Eu não sei se eu vou colocar tudo que eu deveria colocar, né? Porque eu trabalho a longa data, trabalho há 28 anos só na Delegacia da Mulher. Então, praticamente, a DDM aqui abriu em 87. Eu comecei a trabalhar lá em 94. Então, conheço muitas histórias de taubatiana, que já sofreram muito.
E assim, é muito recorrente mesmo casos de violência de vítima que, como a doutora colocou, a vítima vai sofrendo, vai levando e chega num ponto que ela vai, desiste, até tomar a atitude máxima, que é o ponto que ela chegou, né? Mas a gente está lá, procura fazer o melhor que podemos. É escasso o recurso humano lá? É. Nós temos apoio da Guarda Municipal. A Prefeitura nos ajuda muito com estagiários, porque se fosse só a polícia, infelizmente, ia estar difícil. Então, nós estamos lá. E, assim, hoje, quando eu comecei, era a máquina de datilografar. Então, hoje já está tudo muito mais informático, né? E o boletim de ocorrência hoje se pode fazer online, até a medida protetiva pode fazer online. Então, praticamente, no mês, nós em torno da 60 medidas protetivas mensal. É muita coisa. E tem vítimas que desistem, depois de ter conseguido a medida, ainda desiste, mas nós estamos lá para trabalhar, não para julgar, né? E assim, é um trabalho gostoso, porque eu gosto, assim, eu já podia ter saído de lá, até aposentada eu já podia estar, né? Mas é um trabalho que eu gosto mesmo de fazer. Procuro ajudar mesmo as vítimas que vão lá. Nós contamos também com a casa de abrigo que tem aqui em Taubaté. É sigiloso, né, o endereço, mas assim, ajuda muito, porque tem muitas pessoas que vão e não tem para onde ir mesmo. Pessoas que veio de outra cidade, não tem famílias aqui, não tem amigos. Então, essa casa é um apoio excelente para as vítimas. E elas ficam lá até resolver a vida, né? Então, é muito bom. E contamos também com o Disque 180, Disque 100. Recebemos, em média, também uma faixa de 60 denúncias mensais. Não só de violência contra a mulher, contra a marido e mulher, né? Mas tem muitos idosos, maus tratos, né? Violência sexual também. E, assim, em torno de tudo, a ocorrência, juntando as denúncias, todos, dá umas 300 ocorrências mensais. Então, é bastante coisa mesmo aqui em Taubaté. Mas nós estamos lá. Se precisar, é só ir lá. Tá bom? É só isso. Obrigada, querida. Fernanda. Registro a presença também da Hanna, assessora parlamentar do professor vereador Edson. A fala agora é da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté, Lucimara Regina Hilário. Boa tarde a todos. Fiquei muito contente com o convite, né, que o Conselho recebeu. E antes de ser presidente do Conselho da Assistência, eu sou assistente social. Então, eu sei o que é que todos vocês estão falando e a gente sabe que não é fácil mesmo esse trabalho. E a questão da violência contra a mulher é algo muito sério e que a gente já vem discutindo há muito tempo. Então, eu acho muito importante esse processo, essa audiência, esse trabalho em conjunto, né? A escrivã falando ali, meu Deus, são muitos casos, né? E hoje eu trabalho também dentro do Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, e lá também a gente recebe muitos casos, muitas denúncias, e esse caso é muito complicado, porque a mulher, ela se sente muito insegura diante de tudo aquilo que a realidade e a sociedade traz para ela. A questão do preconceito, a questão do julgamento, né? Então, tudo isso a gente precisa rever mesmo. Isso é muito necessário, né? E esse trabalho tem que ser em conjunto, isso é fato. A gente sozinho não vai conseguir fazer um trabalho efetivo, né? Em conjunto já é difícil, imagina quando a gente não tem uma rede ainda muito estruturada, a gente sabe de todas as dificuldades. Mas o mais importante é a gente
estar cada vez mais consciente de toda essa problemática e trabalhar mesmo em conjunto. O Conselho da Assistência está aí de portas abertas para a gente poder estar trabalhando, né? Parabenizo aí o trabalho daqueles que já estão à frente, daqueles que já caminham aí há alguns anos, e que a gente possa realmente fazer um trabalho bem efetivo, com políticas públicas de bastante qualidade, né? E a gente tem profissionais muito bons, muito eficientes e com vontade de trabalhar. Então, o que nos falta é essa, vamos dizer assim, costurar a nossa rede, que muitas vezes a gente começa a costurar, daqui a pouco rasga ali, afunda ali, mas a gente tem que ser persistente, né? E na assistência social nós somos profissionais persistentes, insistentes e que ama realmente essa causa. Sofremos juntos, porque não é fácil receber uma mulher vítima, né, chorando, desesperada. É muito difícil. Então a gente sente realmente isso na pele. Então que a gente possa fortalecer cada vez mais esse trabalho e o conselho, né, da mulher, que também é muito importante. E eu agradeço aí o convite de todos. Obrigada. Obrigada, Lucimara. Agora eu passo a fala dos vereadores e depois nós vamos abrir aí aos convidados que se inscreveram e que querem falar. Ela está aqui na mesa? Vereadora Elisa, primeira vereadora a chegar, vou seguir a sequência, depois o vereador Alberto e depois a vereadora Thalita e eu depois, por último. Faça uso da tribuna, é melhor. Só pedir a todos que possamos tentar manter, quando faz aquele apito, que está faltando 30 segundos para terminar a sua fala. 5 minutos, para a gente tentar não fugir muito, para que a gente não estenda muito essa audiência, tá? Vereadora Elisa. Boa tarde. Estou muito feliz também com essa audiência tão importante. A vice-prefeita Adriana falou, né, que a gente precisa fazer isso não só agora, mas em todo o tempo, né? Eu queria ressaltar que essa audiência pública foi especialmente pelo Agosto Lilás, né? Mas, e foi uma ação também da Procuradoria da Mulher desta casa, instituída o ano passado, a qual a vereadora Vivi é presidente, né? E compomos eu e a vereadora Thalita também, essa Procuradoria da Mulher. E a Procuradoria da Mulher, ela tem esse objetivo também de acolher, né, mulheres que tenham denúncias, né, de violência. A gente não vai fazer nada, não somos nós, não temos, né, competência para isso no sentido legal e institucional, mas a Procuradoria da Mulher, a partir do recebimento dessas denúncias, encaminha para os órgãos competentes. A Procuradoria da Mulher também tem como função uma questão que foi bem falada também na mesa, e eu fiquei bem feliz com isso, que é a questão educacional. A doutora Maria Tereza, né, falou sobre a questão de evitar mesmo, né, e não combater. E a questão educacional é muito importante. A gente precisa mesmo fazer eventos, chamar as mulheres, conversar, porque muitas mulheres sofrem mesmo caladas e muitas mulheres, além de sofrerem caladas, têm essa situação de não ter condições, todas as situações que foram colocadas aqui já anteriormente também, né? Então, eu acho que, assim, a educação, rodas de conversa, palestras, essas ações podem ser educativas e podem acolher mulheres também que muitas vezes não vão chegar no CRAS, não vão chegar no instituto, não vão falar, elas vão continuar sofrendo, né? Claro que a gente tem questões de mulheres que têm questões financeiras, que tem outras dificuldades, mas a gente também tem muita mulher que tem condições, mas que também sofre por medo, continua calada por medo de falar, por medo de
da sociedade também, de julgamentos, enfim. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo o trabalho educacional, o trabalho de palestras, de cursos, de rodas de conversa, onde as mulheres possam falar e as mulheres também entenderem que elas não estão sozinhas. Eu queria pedir, se vocês puderem falar um pouquinho com relação, por exemplo, ao botão do pânico, que eu pensei que é parecido com o SOS Mulher, acredito que seja bem parecido, né? Se também o botão do pânico é especialmente para algumas mulheres ou se qualquer mulher já pode baixar esse aplicativo. Em relação também, foi falado sobre a questão financeira, né, de muitas mulheres, de pegar os meus filhos, né, e não os nossos filhos. A gente também está estudando, o nosso mandato está estudando um projeto de lei do programa Tem Saída. Esse programa é justamente para as mulheres saberem que elas têm saída, que tem outra possibilidade, principalmente relacionado à questão financeira, né? E falei dessa questão financeira e lembrei também de voltar na questão da casa-abrigo, que a Luzia falou, né? Escrivã. A casa-abrigo, eu queria saber um pouquinho, aí eu acredito que depois a Natália vai falar um pouquinho disso também, né? Mas ela é da Delegacia da Mulher, ou ela é da Prefeitura, ou é um conjunto? De quem que é essa ação da casa-abrigo? E para ir para o finalmente, para ficar bem prático, principalmente para quem está nos acompanhando, para as mulheres que sofrem as violências, eu queria que vocês falassem assim, qual que é algum caminho mais possível, algum caminho que elas possam ir, essas mulheres que sofrem violência, onde que elas podem ir? Para quem elas podem ligar, fazer a denúncia elas mesmas, aonde que elas podem ser acolhidas quando elas têm alguma questão? E eu já, de antemão, já adianto que vir até a Procuradoria da Mulher desta casa é também uma possibilidade, né? Pode entrar em contato com a gente, com a presidente vereadora Vivi, mas também com a vereadora Thalita e com nós. Mas os outros órgãos, né? Se tem também alguma outra sugestão de como fazer isso. Eu pensei que tinha alguma outra questão aqui também na cabeça, mas ela escapou. Qualquer coisa, se eu lembrar, eu volto. Muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz por essa audiência e que a gente consiga continuar educando para a gente evitar a violência. Lembrei, vou falar rapidinho. Que alguém falou sobre a questão da capitã Daniele. Muito bem também, falou muito bacana a questão do agressor, isso é extremamente importante. Eu acredito que depois a Leila vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então, eu acho que é extremamente importante também a gente pensar nisso, tá bom? Ninguém aqui está defendendo o agressor, mas como a própria capitã falou, a gente precisa cuidar disso. Isso é um assunto extremamente importante. Muito obrigada, presidenta. São essas as minhas considerações. Obrigada, vereadora Elisa. Agora com a palavra o vereador Alberto Barreto. Boa tarde, vereadora Vivi, presidente dessa sessão, no qual eu cumprimento todas as demais mulheres que compõem essa mesa no dia de hoje, né, as vereadoras aqui presentes também e as mulheres que fazem parte dessa audiência pública, em especial a minha esposa, Maria Angélica Pavan, que está aqui sentada, aqui acompanhando com a gente essa audiência importante, né, de uma questão tão relevante na sociedade brasileira, né? Eu acredito que o crime de violência contra a mulher, principalmente, e em principal o estupro, eu acho que eu considero o crime mais hediondo, mais abominável que existe na face da terra, né? Que a gente sabe que até mesmo entre os bandidos, aqueles que são à margem da lei, é um ato recriminável. E quando cai lá dentro, dificilmente sai com vida, né? De tão abominável que é uma situação dessa. Mas aí entra na questão que muito bem a doutora da OAB falou, na questão muitas vezes das leis, que parece estar enxugando gelo. Muito bem ela falou, a gente não tem que combater, a gente tem que evitar, né? E como a gente está aqui numa casa de leis,
mas que não legisla sobre esse tipo de lei criminal, mas o que faz esses homens reincindirem, como muito bem falou, né, a capitã também, né, na questão, é exatamente ele saber da impunidade. E isso não vale só para essa lei contra as mulheres, mas vale para todas as leis. O crime compensa, né? Porque ele faz uma vez não dá nada, faz a segunda não dá nada, faz a terceira não dá nada, a quarta não dá nada, né? Isso com todas as leis, mas principalmente nesse caso, né? Então, o que eu acho que a gente precisa é de legislações mais rígidas, mais duras no Congresso Nacional, para que possa realmente coibir lá quando a primeira, né, assim, primeiro ato nesse sentido, e que a pena seja bem dura mesmo, né? Talvez esses regimes de progressão que hoje mudou, tem muita lei que a gente precisa mudar. Graças a Deus, no governo, né, agora do presidente Bolsonaro, várias leis de proteção à mulher foram aprovadas no Congresso, né, sancionadas pela presidência da República, mas ainda não é suficiente, né? Então, muitas vezes, essa sensação de enxugar gelo é gigantesca. Eu falo isso porque eu tenho, né, parentes que trabalham na polícia e falam exatamente disso. Que ela bem falou, às vezes a mulher vai lá, registra a queixa, retira, até o dia que acaba em algo muito mais grave, né? Então, eu acho que é importante. E muitas vezes tem aí, né, medida de proteção, né? Mas é um papel. Papel não protege ninguém. Quantas mulheres foram assassinadas pelo seu ex-marido, amante, parceiro, marido, com o papel na bolsa? Está lá a medida protetiva. Mas só que lá não resolve nada, né? Foram mortas, né, com o papel na bolsa, né? Então, nós precisamos de medidas mais efetivas aí, realmente, que dê resultado, né? Eu acho que uma coisa importante, né, aqui falar, como minoria hoje, vamos dizer assim, né, como único homem aqui né, participando nessa audiência, eu acho que a gente precisa combater também, que até estive conversando com a vereadora Elisa ontem, eu e minha esposa conversando sobre isso, a questão das falsas comunicações de crime também, que eu acho que isso atrapalha muito realmente as mulheres que realmente estão sofrendo um crime, né? A gente conversando sobre um caso, né, vereadora? Um caso de um estupro, de uma falsa comunicação de estupro, né? Que muitas vezes traz essa descredibilidade, muitas vezes. Então, nós temos que combater também o ato criminoso contra as mulheres, mas combater também, né, a falsa comunicação de crime. Porque, na minha opinião, é um desrespeito com aquelas mulheres que realmente sofreram violência, né? E para um homem que não praticou aquele crime ser acusado de um crime que ele não cometeu, é muito duro isso também, né? Então, a gente precisa também pensar nessa questão e combater essa violência também com essas pessoas que não cometeram realmente o crime, né? Gostaria de relembrar aqui também um fato, que o ano passado a gente fez uma campanha, né, eu e meu grupo Conservadores Taubaté, fizemos uma campanha de arrecadação, né, um pedágio solidário, que arrecadamos lá 1.000 absorventes, né, e entregamos lá para a Adriana Mussi, para a ONG dela, né, que fez essa doação. Então, eu acho que é importante também essa campanha, né, que a gente possa estar aí de várias formas ajudando essa questão, tá? E gostaria de deixar um questionamento, só um minutinho, vereadora, para mim só concluir, para a capitã Daniele. Eu não sei, acho que ela estava falando alguma coisa de números de violência. Não sei, eu nunca entendi direito se você falou a questão de número de violências de homens contra mulheres, e você falou de mulheres contra homens, eu não entendi direito. Acho que tem que falar no microfone. Mas eu deixo para... Tá. Somente para deixar claro, números da Polícia Militar, não são os números que viraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. São chamados através do 190, nem sempre esse acaba fazendo o registro mesmo. Então, nós temos na cidade de Taubaté 86 casos de violência contra o homem, agressão, e 86 casos de violência contra a mulher, também classificada ali como agressão. É que na hora ali eu não entendi direito, até perguntei para a vereadora Elisa, mas a gente ficou na dúvida, mas só para esclarecer. Muito obrigado, senhora presidente, são essas minhas considerações. E desculpa, tenho que sair agora, a vereadora Thalita também, nós temos uma reunião da Comissão de Ética, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, vereador Alberto. Com a palavra, só registrar a presença do Felipe, assessor do vereador Adriano Coletor Tigrão, e a Paola Barbosa, assessora do vereador Serginho. Com a palavra agora, a vereadora Thalita.
Boa tarde a todas que estão presentes na mesa e a todas as mulheres e pessoas aqui presentes hoje também. Temos alguns homens, né? O vereador Alberto, o co-vereador Rafa também, os assessores que estão ali. Bom, me sinto muito contemplada com a maioria das falas aqui, né, a respeito da violência contra a mulher. Muito bem falado sobre a procuradoria que nós temos agora, né, vereadora Elisa? Que eu acredito, e aí quero contribuir com o que a vereadora disse, que não, além do acolhimento que nós possamos fazer a essas vítimas, né, de violência, e aí quando falo violência, muitas vezes parece que é só uma violência física ou sexual, mas a violência contra a mulher, ela se apresenta de inúmeras formas, né, psicológica, simbólica. Então nós temos vários tipos de violência e algumas são mais difíceis de combater do que outras, né? Aliás, todas são difíceis em suas características, né, mas cada uma tem uma forma, uma ferramenta para se combater. Umas são pelas punições mais rígidas mesmo, porque a sensação de impunidade encoraja os violentadores a continuarem violentando. A parte educacional também, para colocar uma consciência, né, começar a trabalhar uma conscientização de equidade entre homens e mulheres, sobre a autonomia do corpo da mulher. E isso também tem que ser feito na questão educacional de várias formas, trabalhando nas bases, nas escolas. Mas a respeito da questão da violência, né, que existem vários tipos de violência e a nossa procuradoria não só acolhe, como eu acho que a gente tem também uma grande potência em poder contabilizar, né, em computar todas essas denúncias. Como são importantes os dados, né, para que a gente possa, de fato, pensar e articular políticas públicas. Quero começar pelo que o vereador Alberto Barreto falou sobre a doação de absorventes, como é importante, né, que ações como essa, movimentos como esse sejam feitos, mas às vezes eles são necessários porque as políticas públicas estão falhando. Então a gente precisa de uma ação de caridade, uma boa ação, porque a política pública falhou. E aí a gente tem no Sistema Único de Saúde distribuição de vários itens de higiene pessoal que são considerados essenciais, né? Até mesmo camisinha e o absorvente, que faz com que milhares de jovens tenham evasão escolar, não é reconhecido como um item de higiene essencial, né? E é um dos itens de higiene com maior imposto em cima, né? Um valor tributário muito alto. E aí, mais uma vez, a mulher é quem acaba, né? Ou as pessoas que menstruam são quem acaba sendo prejudicadas por essa falta de atenção na política pública. Por isso que eu digo que a política pública precisa ser representativa por mulheres que façam propostas, né? Que sejam propositivas para mulheres também. A respeito do Guardiã Maria da Penha, do meu último requerimento que eu tenho aqui, eram 79 mulheres atendidas, né, pelo projeto. E aí eu queria entender o que significa esses 79 mulheres atendidas, porque foi citado um outro dado de 320, parece, mulheres atendidas. Atendidas significa que elas estão sob medida protetiva ou que elas são atendidas pelo projeto, não estão mais com medida protetiva, mas elas estão passando por um outro processo. Qual que é a diferença aí, né, de estar sob medida protetiva e de ser, de fato, atendida? Eu tenho também um requerimento sobre a notificação compulsória, né, que a gente fez um requerimento que a vigilância epidemiológica, ela, por uma lei, né, a Lei 13.931 de 2019, determina a notificação compulsória para uma autoridade policial. Então, a vítima, quando ela é atendida, ela não precisa necessariamente denunciar. A própria vigilância pode fazer a denúncia. E aí eu queria saber se a gente tem dados sobre isso, se isso está acontecendo, como é feita a fiscalização. Não sei exatamente quem poderia me responder a respeito disso. Está na mesa, está aqui embaixo, né? Ou se a gente tem essa resposta de imediato. E aí eu queria falar de uma indicação que eu fiz, junto com o vereador Diego Fonseca, porque tem uma lei do vereador sobre as doulas acompanharem nos hospitais particulares. Ele conseguiu com que o projeto de lei dele fosse a respeito dos hospitais particulares aqui no município, que as doulas acompanhassem as gestantes nos hospitais. E aí eu fiz essa
indicação para que a gente pudesse ter também nos hospitais públicos, né? Porque a violência, como eu falei, ela se apresenta de muitas formas e a gente tem muitas denúncias a respeito de violência obstétrica também. Bom, e por último, né? Falando aí dos vários tipos de violência, só mais um minutinho, vereadora Vivi, por favor. Eu apresentei um projeto de resolução que eu retirei ontem. Eu pedi para o presidente arquivar, porque tiveram boas emendas de vereadores. Eu acho que para reorganizar, para ficar melhor aplicável, eu achei melhor retirar e melhorar ele. Mas o objetivo desse projeto de resolução era colocar, né, no nosso código de ética como quebra de decoro violência de gênero política, né, contra as mulheres. E, como eu falei, as violências se apresentam de muitas formas. Parece repetitivo, mas é importante a gente falar isso, porque é inúmero os vídeos que a gente encontra em câmaras municipais, em assembleias legislativas, né? Espaços de liderança político de mulheres em que elas são cerceadas em falar. Então, muitas vezes o microfone é cortado, muitas vezes uma mulher está falando, ela é interrompida. Isso é uma violência, isso desencoraja as mulheres de estarem nesses espaços de liderança. Elas temem estar aqui, né? Infelizmente, a gente tem casos de mulheres que já foram perseguidas e foram assassinadas por seus posicionamentos políticos, pelas suas lideranças. Então, não basta a gente ser contra a violência, né, contra a mulher, a gente precisa fazer propostas, né, buscar soluções para resolver isso. Essa é uma primeira possibilidade de tornar esse lugar um lugar mais receptivo para as mulheres. Hoje a gente tem uma política, né, de que 30% do sexo oposto precisa ocupar nas chapas que são feitas para concorrer às eleições. É do sexo oposto, não é do sexo feminino. Só que, infelizmente, hoje, em todos os partidos, esse 30% fica para as mulheres. Então, esse foi um projeto pensando em incentivo e também em combate da violência. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Thalita. Eu vou fazer a fala daqui mesmo, que chegou a minha vez, sou a última. Falar sobre políticas públicas em defesa à mulher é um assunto fácil para quem não passa por isso. Para a gente, né, que está aqui hoje, autoridades, mulheres mais empoderadas, mulheres mais bem resolvidas, como foi colocado aqui pela capitã, 86 mulheres agrediram homem também. Não é isso? Não. É isso que está confuso. É isso? Não. 86 homens agredidos, mas não por mulheres. Independente. É legal a gente deixar isso esclarecido. Vamos deixar isso esclarecido, que eu achei que os homens estavam tomando pancada também. A gente dá uma vibrada aqui. Mas, enfim, e eu não desacredito que a mulherada está tomando realmente os seus lugares, né? Se eu apanhar, eu vou bater também. É bem eu. Mas, enfim, o que me preocupa, vocês que estão mais infiltradas, né? A gente está começando agora com esse projeto aqui, junto às meninas. Foi uma ideia maravilhosa que surgiram de vocês, que propuseram aqui para essa casa, e com certeza eu mergulhei de cabeça. Mas eu sinto uma frieza da parte do poder público, de políticas públicas, melhor dita. Quando eu falo em nível nacional. Quando se trata é muito bonito a gente virar aqui e falar assim, denuncia, vai lá e denuncia. Faz a denúncia, não deixa ele fazer. Como é fácil a gente que está de fora falar isso. Mas e aquela mulher, né? A novela mostra lá Maria Bruaca, né? Não sei se alguém está assistindo. Aquela mulher que depende do marido, aquela mulher que não trabalha, aquela mulher que não sabe seus direitos, aquela mulher que só sabe cuidar de casa, a vida inteira só servindo. Gente, quando a gente vai enfrentar um divórcio, quando o relacionamento não está dando certo, já é tão difícil. O medo toma conta. Nós, mulheres, a gente se sente mais indefesa, a gente se sente mais frágil, por mais que nós lutamos todos os dias para combater isso, mas nós somos. O medo toma conta. Agora, imagina a mulher conseguir chegar ao ponto de fazer a denúncia contra o marido. Saber que
os filhos poderão ser afetados. Muitas mulheres, elas escondem de todo mundo, elas escondem até mesmo tentam esconder até mesmo dos filhos. Chegar para uma pessoa e falar o que você vive dentro de casa é muito difícil. Com certeza, a primeira coisa que vai ouvir é: vai lá e denuncia esse canalha. Mas e a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua estrutura, seus bens, para onde eu vou morar? Eu sinto falta de políticas públicas assistenciais pós-denúncia. É fácil pegar a mulher, colocar na casa-abrigo. Você vai ficar aqui longe da sua casa, pega seus filhos. E eu vou morar onde? Tem um aluguel? Tem um aluguel solidário? O poder público vai me dar uma casa? Vai me dar comida? Vai me dar um emprego? Como que eu vou viver? É isso que a gente vive todos os dias. É muito legal a gente falar o que tem que ser feito, a gente saber o que tem que ser feito. Mas e a coragem, se colocar no lugar daquela mulher? Ela vai ter toda a assistência que ela vai precisar realmente para seguir a vida dela sozinha, sem passar por tudo isso? Eu sinto muita frieza nisso. A Adriana está colocando aqui para mim que a Damares vem com muitos projetos legais, né, Adriana? Você vai até, nas suas considerações finais, comentar sobre isso. Mas eu sinto frio. As pessoas que estão mais envolvidas, a Leila, a doutora, responde isso para mim. É uma pergunta, é um questionamento meu. Como que funciona? Essas pessoas serão assistidas pós-denúncia? O que vai acontecer com a vida delas a partir do momento que ela aloprou, que ela não aguenta mais ser espancada? A partir daí, exatamente a autonomia financeira, isso é uma preocupação muito grande. Senão, de nada vale nossa reunião. Senão, de nada vale a gente fazer política pública, fazer audiência. De nada vale a gente encorajar uma mulher se a gente não der suporte para ela. Então, nós como vereadoras dessa casa, vereadora Elisa, você fez uma fala ali que, mesmo a gente criando essa procuradoria, a gente não tem muito, temos muito sim que fazer. Precisamos criar projetos de lei, precisamos fazer projetos de indicação, precisamos trabalhar vagas de emprego específicos para mulheres, porque tem empresa que vem para cá, ganha concessão de chão e não disponibiliza vaga para mulheres. Assim como não tem a vaga para deficiente, é pouquíssima. Eu fiz uma reunião esses dias com os surdos. Eles são totalmente extinguidos da sociedade. Então, eu queria deixar só esse questionamento, tá? Para quem tiver condições de me responder essa pergunta. A gente vê que muitas mulheres procuram pela igreja, né? Nós temos aqui a Shirley representando aqui, líder da igreja. Tem coragem de falar com o pastor, com a pastora da igreja, mas pelo amor de Deus, não leva adiante. O que eu faço? Busco um socorro, uma orientação, mas não tem condições de tomar uma providência, tomar uma atitude, não tem autonomia. E isso me preocupa muito. Exatamente. Temos que discutir projetos. Exatamente isso. Temos que dar condições. Eu duvido que se a gente chegar, Guarda Municipal, Polícia Militar, vocês são as primeiras a acolher. A senhora quer sair daqui? A senhora vai ter uma casa garantida, a senhora vai ter um emprego garantido, a senhora vai ter comida para os seus filhos. Eu duvido quem não vai querer sair. Por que as mulheres continuam passando por isso? Porque não tem para onde ir. Não tem o que fazer, só lhe resta continuar nessa vida indigna. Então, essa é a minha pergunta, o meu questionamento. Eu falo também sobre a justiça muito branda, muito leve. Vocês viram aquela Daniela Pérez? Foi espancada daquele jeito, esfaqueada daquele jeito. O cara tomou 20 anos, pegou 6. Hoje ele está numa igreja como pastor, todo lindo, virou santo. Casado, maravilhosamente bem, lindão. Olha como é a justiça do nosso país. Isso também não contribui. A Daniela sabe disso. Você vai lá, você prende, daqui a pouco, é réu primário, pode soltar, ele é trabalhador e fica por isso. Então, são dois pontos principais que eu queria fazer a colocação aqui. Tá? Obrigada. Essas são as minhas considerações. Eu passo a palavra agora à Natália, que vai fazer sua fala, diretora da Proteção Social Especial do CEDIS. Boa tarde a todas, mulheres lindas que estão aqui conosco hoje para a gente conversar sobre
Eu até estava conversando com a Larissa, da gente chamar isso sobre o enfrentamento, né? Formas e estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque como bem a vereadora Vivi colocou, a situação do enfrentamento à violência contra a mulher é complexa. Ela perpassa por diversas instituições, diversas questões, desde o machismo estrutural até a questão das legislações e de todas as políticas públicas de enfrentamento a essa questão da violência. Bem, eu sou Natália, como a vereadora falou, sou assistente social, estou diretora da Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social do município de Taubaté. Estou aqui representando a minha secretária, Márcia Uliane, que não pôde estar presente, e para apresentar hoje a CEDIS dentro do município. Ela é responsável pela gestão e a oferta de toda a política de assistência social dentro de Taubaté. Então, dentro da política de assistência social, vim falar um pouco do que nós ofertamos enquanto secretaria, enquanto política pública de assistência, os nossos serviços, nossos atendimentos, a nossa oferta diante da questão da violência contra a mulher. A nossa política hoje aí respondendo também um pouco a pergunta da vereadora Elisa, onde a mulher procura? Qual é o caminho que a mulher percorre, né, quando ela se vê? Hoje, a gente tem hoje dentro da política de assistência, o local exato, o local apropriado, com equipe especializada, com profissionais habilitados e organizados para o atendimento à mulher que se encontra em situação de violência, é o CREAS, é o nosso centro de referência especializado. O CREAS, ele atende tanto os encaminhamentos da nossa rede, que podem vir dos CRAS, dos serviços de saúde, da educação, dentre todos os outros nossos serviços da rede. Ele também atende a demanda espontânea dessas mulheres. Então, hoje o CREAS é o nosso serviço dentro da assistência, onde a gente vai fazer o acolhimento dessa mulher, fazer a escuta qualificada dessa mulher. É sempre realizado o atendimento por 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo, onde essa mulher é acolhida na sua demanda, identificado quais são as situações que percorrem, né, toda aquela questão da violência que ela apresenta, e aonde é também ofertado para ela tudo aquilo que nós podemos oferecer dentro da política de assistência e também dos caminhos que ela pode percorrer. Hoje também nós somos parceiros, nós, enquanto CREAS, enquanto política de assistência, nós também somos parceiros na execução do projeto Guardiã Maria da Penha. Então, hoje, o Guardiã Maria da Penha, ele é um projeto do Ministério Público, ele é uma iniciativa do Ministério Público, onde nós, município, firmamos junto com o Ministério Público e através da nossa Secretaria de Segurança, da nossa Guarda Civil Municipal e também através da Secretaria de Assistência. Qual é o caminho do Guardiã Maria da Penha? Ele é para o atendimento das mulheres que já têm medida protetiva. Então, é aquela mulher que já rompeu, que já foi à delegacia, já fez a denúncia, já está com a medida protetiva e que daí ela entra no projeto Guardiã Maria da Penha. Nós recebemos do Ministério Público, tanto nós, do CREAS, quanto a GCM recebe, né, a equipe que é responsável por ofertar o programa, né, o projeto Guardiã Maria da Penha, eles recebem a notificação do Ministério Público dessas mulheres. Atualmente, eu tenho dados atualizados, vereadoras e todos presentes, nós temos 404 medidas protetivas, 404 mulheres em medida protetiva em Taubaté. Essas mulheres primeiro passam por uma visita, onde é analisado e visto toda a situação de risco dessa mulher. Essa visita é realizada pela GCM. Posterior, ela vai para o CREAS. E pelo CREAS é realizada através da busca ativa
e toda a oferta e o acolhimento das demandas e questões sociais que, como eu disse, permeiam essa questão da violência, como segurança alimentar, como segurança à renda, como segurança da educação e da outra, para que as violações de direito elas não continuem. Então, o CREAS faz todo esse acompanhamento de acolhida, de orientação, de encaminhamentos e também do monitoramento dessas mulheres. Então, hoje, a gente tem essa parceria em conjunto com esses dois órgãos, né, o Ministério Público e GCM, na execução através do CREAS. Como eu disse no início da minha fala, o CREAS também faz o acolhimento da demanda espontânea, porque essas mulheres que hoje nós temos dentro do CREAS também a oferta do PAEF, dentro do nosso PAEF, que é o Programa de Atendimento Especializado às Famílias, hoje nós temos 42 mulheres em acompanhamento PAEF, nos nossos 2 CREAS. Tá bom. Essas mulheres são as nossas maiores preocupações, porque são as mulheres que chegam para a gente, mas ainda não conseguiram romper e não denunciaram, mas ainda estão com medo, estão como na situação que a vereadora Vivi colocou. Naquela situação onde elas precisam primeiro identificar, tomar consciência da situação de violência e entender como elas podem agir. Então, essas mulheres ainda, elas são o nosso foco principal nos nossos CREAS. A casa de acolhimento também é um serviço ofertado pela política de assistência. Dentro do nosso escopo do SUAS, do Sistema Único de Assistência, e eu vou terminar, vereadora, também tem a modalidade de acolhimento em abrigo para mulheres em situação de vítimas de violência. A nossa Casa da Mulher, ela já teve mais de 100 acolhimentos desde a sua inauguração, dentre elas mulheres vítimas de violência e mulheres vítimas, né, da situação de vulnerabilidade. Hoje ela é executada e ofertada exclusivamente pela Secretaria de Inclusão Social, pela CEDIS. Então, nós que somos responsáveis pela oferta do acolhimento para as mulheres, e também é um serviço que é ofertado tanto na Maria, né, no Guardiã Maria da Penha, quanto para as mulheres que nos procuram no CREAS. Então, resumindo a política hoje, o lugar para procurar dentro da assistência, o CREAS. Nós recebemos lá, essas mulheres vão ser acolhidas, escutadas e atendidas nas suas demandas. E abrigo e a parceria no Guardiã Maria da Penha. Agradeço o convite, a possibilidade da CEDIS estar aqui apresentando o seu trabalho e parabenizo as vereadoras da casa pela iniciativa. Obrigada. Obrigada, Natália. Só vou pedir para que a gente cumpra o tempo, para que eu não estoure, inclusive, o tempo de período de trabalho dos servidores da casa, tá? Senão a casa não pode pagar hora extra, então a gente precisa cumprir aí certinho com o horário, com o tempo. A líder das mulheres, a Shirley, pode fazer o uso da palavra em tribuna. Muito boa tarde a todos, né? Temos homens aqui, a todas vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui como cidadã, né? Como uma mulher que faz parte de uma comunidade, né, de mulheres cristãs. Nós também, como igreja, também devemos nos posicionar, também estar aqui para ouvir, aprender também. E também dar o nosso ponto de vista, né? E dizer aquilo da necessidade que nós passamos como comunidade. E ouvindo tudo que foi falado aqui, é um prazer conhecer todas vocês, né? Eu sou nova aqui na cidade, né, tenho 8 meses na cidade, mas já tenho Amado como minha. E trabalhando à frente das mulheres aqui de Taubaté, que Deus tem colocado no nosso caminho para a gente poder estar ajudando, além de ser um prazer por estar trabalhando em parceria com Deus, é também um prazer em estar com mulheres, porque nós temos as mesmas necessidades. E estando nesse meio de dilemas de mulheres, a gente entende que, ouvindo o que vocês falaram, há sim, então, apoio, há condição para a mulher se proteger. Mas o que eu cheguei à conclusão aqui é que ainda precisa ser melhorada, então, a condição da mulher entender até que ponto ela está passando por sua violência.
a questão do entendimento da mulher. Então, vou dizer que uma sugestão que eu posso dar aqui, por que não sermos mais efetivas, já que temos toda essa estrutura de todos os órgãos para receber, para acolher e tudo mais. Achei muito válido esse programa que vocês querem fazer, estudar como pode ser a inserção da mulher no mercado de trabalho após, então, o rompimento com toda a sua violência. Como é que nós podemos, como município, garantir que essa mulher vai ter condição de voltar a trabalhar, voltar a estudar e, então, não passar por condições de indignidade. Porque é o que a gente vê na comunidade, estando ali corpo a corpo com as mulheres, este medo é porque elas não têm entendimento de até que ponto é a violência. Eu tenho um amigo particular, que ele é o Dr. Everton Aguiar, promotor de justiça do estado de Rondônia, e ele diz que tudo que vem após o não é violência para a mulher. E isso as mulheres não sabem. E eu queria propor aqui neste lugar como a gente poderia ser mais eficaz. A minha sugestão já que a gente tem acesso à escola, já como a gente tem acesso a palestras, mas existem mulheres, queridas, que não têm acesso e nem tempo e nem condição a ir a palestras. Então, às vezes, isso vai ser eficaz para aquele grupo que já sabe. Mas aquelas mulheres que estão em casa, que são essas mulheres que a polícia atende, elas não têm acesso a isso. Elas nem vão para isso. Então, como é que a gente pode ser realmente eficaz? A minha sugestão por que a gente não pega esse recurso que existe, vamos nos unir e vamos colocar naquele horário nobre, que elas vão assistir aquela televisão, falando bem na linguagem de hoje aqui, minha gente, e colocar vídeos que mostrem isso aqui é uma violência. Você está no trabalho e você está sendo vítima disso. Isso aqui é uma violência. Procure esse número aqui. Até o patrão vai saber que ele não pode fazer aquilo. Você está ouvindo isso do seu marido? Isso aqui é violência. O marido vai falar, olha, não fale mais comigo assim, porque eu vou te denunciar, porque você sabe que se você falar comigo assim, você vai para a polícia. Sabe, vamos ser prática. Eu acho que a gente já sabe, tem esse lugar, tem esse órgão, tem aquilo, mas as mulheres de verdade, gente, elas não sabem. Nós estamos trabalhando na comunidade, nós como igreja, muitas vezes há aquela situação de falar que a mulher tem que ser, abaixo do homem, há uma cultura errada, mas eu quero dizer para vocês que as igrejas, elas acordaram. As mulheres das igrejas, elas não são mais ensinadas assim. Elas entenderam à luz da Bíblia, da palavra de Deus, que ser submissa é estar sob uma missão, junto numa missão. Que Deus não colocou a mulher, não criou a mulher do pé do homem, mas criou do lado do homem, para que ela possa ser parceira, andar junto. E o homem deve entender isso. E hoje as igrejas entenderam isso. E as mulheres da comunidade, elas sabem disso. Só que elas precisam saber até onde é a violência. Até onde, depois do não, é violência. Tudo que vem após o não é violência. Então elas precisam entender como que nós podemos ser mais efetivos nisso. Essa é o que eu gostaria de deixar para vocês aqui e dizer que, quanto igreja, quanto mulher cristã que eu sou, eu vou trabalhar e trabalho por esta causa no lugar onde eu estou inserida e onde a minha voz puder alcançar, que toda a mulher tem direito, sim, e ela precisa entender dos direitos que lhe assiste. E a gente precisa ser prático, porque quem apanha, quem passa fome, quem passa privação, ela não pode esperar o amanhã. Essa é a minha fala para vocês. Obrigada a Shirley, líder de mulheres, representando as igrejas de Taubaté. Quero registrar a presença do vereador Serginho, mais um homem presente. E agora quem está com a palavra Peraí, deixa eu achar aqui. É a professora Leila Ramos, ativista social e coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Boa tarde a todas as pessoas que me assistem aqui, né? E também as que estão à distância, né? Eu sou Leila, uma mulher branca,
de quase 60 anos, então tenho na minha face essa marca, né, do meu tempo vivido. Eu tenho cabelos compridos, coloridos de castanho avermelhado, e estou usando uma roupa rosa. Estou ocupando aqui o espaço da Câmara, onde tem as 3 bandeiras ao fundo. Como eu fui apresentada, né, eu sou coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher no município de Taubaté, desde 2005. Eu sou PLP, né, que eu senti a ausência dessa apresentação aqui. Então, eu sou PLP, sou DLP também e desenvolvo o projeto de política para as mulheres de Taubaté desde 2014. Integro o Fórum de Gênero e Masculinidade na Comissão de Documentação desde a sua instalação e sou facilitadora de grupos reflexivos do programa E Agora José. Eu estou feliz e emocionada por essa oportunidade, né? Assim, eu agradeço às vereadoras da Procuradoria da Mulher por ter propiciado ao município essa campanha do Agosto Lilás, né, que já é lei instituída aqui. Eu vou começar contando um pouquinho, né, de como eu era em 1980, 81, 82, estagiária do curso de magistério. E eu estagiava num projeto chamado Plimec, que era desenvolvido pela Legião Brasileira de Assistência, né? E esse projeto tinha uma colônia de férias. Essa colônia de férias, os meninos, né, que estavam em situação de vulnerabilidade, eles podiam frequentar essa colônia de férias até os 16 anos. Enquanto as meninas, elas só podiam frequentar no período de 4 a 8 anos, né? E aí, eu bem jovem, eu comecei a entender qual era o espaço da mulher na sociedade, ou seja, nenhum. E até a Constituição de 88, as mulheres não tinham nenhum direito. E aquelas que, não suportando a dor das violências que sofriam dentro de seus casamentos, quando buscavam ajuda, se afastando, perdiam o único direito que deveria ser natural, que era o direito aos filhos e filhas que elas tinham gerado, parido, amamentado. Elas perdiam o direito de conviver com esses filhos. E quando voltavam às suas famílias de origem, ouviam: ruim com ele, pior sem ele. E de seus irmãos e pais, ouviam que você está se comportando como uma vagabunda. Volta para sua casa e cuida do seu casamento. E assim, a gente foi caminhando. E aí, com a Carta das Mulheres, com o lobby do batom, em 1988, o Brasil conquista a Constituição Cidadã, que vem afirmar que todas as pessoas são iguais e garante algum direito às mulheres. Eu vou pedir para fazer esse relato e, como eu respeitei o tempo que as outras pessoas passaram, eu vou pedir para que a gente possa compreender do que estamos falando aqui. E assim, mesmo assim, o direito, ele passou, a mulher, as denúncias passaram a ser julgadas no âmbito criminal. E os agressores se colocavam no âmbito de defesa da honra.
Numa sociedade que canta as violências, né, a gente vê surgir, né, uma mulher, a Maria da Penha, que o seu agressor, seu marido, pai de suas 2 filhas, a deixa numa cadeira de rodas permanentemente, em 2 atentados, né? Mas nós mulheres, quando não morremos, nós somos semente, né? E assim, a Maria da Penha recorreu à Corte Interamericana, porque o Brasil não tinha punido seu agressor. E aí, num momento bem propício politicamente, nós conquistamos a Lei Maria da Penha, né? Popular Lei Maria da Penha, porque o Brasil desrespeitou os tratados de que era signatário. E aí, em 7 de agosto, nós temos a promulgação dessa lei. Aí, a gente ressalta ainda, né, que essa lei responsabiliza a família, a sociedade e o poder público para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno de seus direitos, né? E também configura os espaços em que essas violências são cometidas. Também tipifica a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e segue contemplando outros títulos. E assim, eu coto para o nosso município, hoje, 24 de agosto, nessa audiência. O nosso município, ele não tem nenhuma política de atendimento à mulher. Nós contemplamos aqui vários serviços, mas uma política efetiva nós ainda não temos. O nosso executivo mandou para essa casa, apesar de uma reivindicação que vem desde 2004, documentada, o executivo mandou para essa casa um projeto de conselho, de CONDIM, um projeto de um conselho tímido, ineficiente, né? E aí, assim, para que a gente venha, nós que somos ativistas, que estamos na luta, que precisamos de garantias, eu venho aqui propor, mesmo o que foi citado aqui por várias oradoras, né? Nós colocamos aqui como é a mulher que sofre violência. Eu venho propor aqui o tratamento desse homem agressor. Eu venho propor que o município desenvolva projeto que é científico, que responsabiliza, dentro da justiça restaurativa, vem responsabilizar esse agressor, fazendo que ele construa, assim como ele foi educado numa sociedade onde ele aprendeu a agredir, que esse agressor possa reaprender, através da sua responsabilização, que ele possa reaprender a uma nova maneira de viver, aprender a viver sobre a cultura de paz. Esse projeto, ele é eficiente, ele já é experimentado em várias comarcas. Preciso que você conclua, tá? E então, assim, concluindo, eu quero pedir a vocês esse comprometimento. Como é que a gente vai virar essa página? A gente vai virar essa página tratando esse agressor. Não é passando a mão na cabeça, mas tratando através de um projeto eficiente que o CNJ já defende e já aplica, que nós consigamos trazer para Taubaté, e aqui eu peço comprometimento dos poderes que aqui estão representados, para que a gente possa trazer para Taubaté esse atendimento ao homem agressor, para que a gente consiga parar de enxugar gelo e a gente tenha uma política realmente eficaz que possa libertar as nossas mulheres. Obrigada e desculpa pelo tempo. Obrigada, professora Leila. Próxima fala, a Bruna Matos, ela que é do coletivo Magma.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna, hoje eu estou aqui representando a coletiva Magma. Gostaria de agradecer também em nome da coletiva o convite, o espaço. E, assim, só para contextualizar, a coletiva ela teve início ano passado, né, em um cenário de reflexo pandêmico. Então, a gente considera um agravamento de índices que já são historicamente alarmantes, de violência, desemprego, sobrecarga da mulher, até porque quem trabalhou com home office, né, deve ter percebido que nem sempre é tão incrível assim, né, lidar com tanta demanda. E então o nosso intuito enquanto coletiva e organização da sociedade civil é promover, fomentar, apoiar espaços, ainda que não sejam organizados por nós, de acolhimento e fortalecimento, né, de redes, de ações promovidas por mulheres. E eu gostaria só de, vou ser uma fala bem breve, né, por causa do tempo, mas eu gostaria de reforçar aquilo que a doutora falou, que a gente precisa, com urgência, né, evitar a violência contra a mulher e enfrentar as armadilhas de forma conjunta que mantêm as mulheres no ciclo de violência. E, principalmente, promover ações que as ajudem a reconhecer que elas estão em ciclos de violência. Porque nem sempre é violência física, como já foi falado aqui. A gente costuma ouvir com certa frequência que mas é louca, está exagerando. Então, quando uma mulher está isolada, ela está vulnerável. A gente precisa se ouvir de espaços públicos e também organizações civis para que a gente possa se ouvir e saber reconhecer. Tem alguma coisa errada acontecendo, né? Entender os sinais. E eu posso falar, pelo menos em relação aos espaços onde eu estou inserida, os relatos que eu ouço, é muito comum mulheres, né, vítimas de algum tipo de abuso. Mas a gente quase nunca ouve que a gente conhece um homem que é um agressor, um estuprador, um abusador. Então, a conta ela não fecha. A gente precisa estar atento aos sinais e também precisa entender por que a gente preza tanto pela imagem desse homem, né, para não acabar com a vida dele, às vezes mesmo já sendo comprovadamente um estuprador, um abusador, um agressor. Mas a gente, por prezar por essa imagem, a gente acaba, às vezes, não expondo, não denunciando. Então, é isso. E obrigada, gente, pelo espaço. Obrigada, Bruna. Eu convido agora a assistente social do Instituto Abraços, a Letícia Mankel. Acertei agora, seu nome. Bom, gente, boa tarde. Hoje eu estou em nome do Instituto Abraços aqui. A gente agradece pela oportunidade, né? Quem não conhece o Instituto Abraços, ele acolhe as vítimas de violência, tanto mulheres, crianças e adolescentes. A gente atende de forma gratuita e oferece psicoterapia para todas as vítimas. A psicoterapia é integral, é feita por psicólogos já formados e psicanalistas. A gente oferece esse serviço porque hoje na rede não tem uma política pública que atenda as vítimas de violência e que façam o tratamento psicológico, que é muito recorrente em todas as vítimas de violência. A gente sabe disso, muitos traumas que eles acabam trazendo, e isso acaba dificultando o enfrentamento da violência e a autonomia da pessoa. Então, hoje no município a gente não tem uma unidade de saúde, seja pelo SUS, que ofereça o tratamento às vítimas, exclusivo às vítimas de violência. Na PAMO, hoje, as sessões de psicoterapia são restringidas a 20 sessões, são 4 meses de psicoterapia. E no Instituto eu tenho uma vítima de violência que está lá há 2 anos, sem poder ter alta. Então, o tratamento é ineficaz. Eu não tenho para onde encaminhar as vítimas de violência. Eu tenho uma lista de espera hoje, mulheres que já foram atendidas, de 15 pessoas, e as nossas vagas já estão todas preenchidas. Então, hoje eu peço que
tenha essa criação de políticas públicas efetivas que atendam as mulheres e todas as vítimas de violência no pós-violência, para conseguir enfrentar a violência e conseguir se inserir na sociedade, no mercado de trabalho, conseguir enfrentar o agressor, porque isso é uma coisa muito importante para as vítimas e isso faz com que elas se transformem. Então, o papel do Instituto hoje é muito eficiente e muito importante nas vítimas de violência. Outra coisa também que eu queria informar é que as vítimas de violência também podem procurar o Instituto como porta de entrada, se caso um serviço esteja fechado, não esteja disponível. Às vezes elas não sabem aonde procurar, a gente faz o acolhimento das vítimas, a gente consegue encaminhá-las para o CREAS, para a delegacia, para qualquer unidade especializada. Então, o Instituto fica aberto para atender essas demandas espontâneas e o primeiro contato no pós-violência. A minha fala é breve, mas eu queria agradecer a oportunidade aqui. Obrigada. Nós temos aqui 2 participações de munícipe. O Valdemir de Paula está participando com a gente. Eu quero parabenizar e agradecer a responsabilidade de cada um dos presentes nessa importante audiência. Obrigada a todos pela disponibilidade em estar discutindo o assunto. Gostaria de saber sobre o aplicativo, se há acessibilidade para usuário surdo, a mulher surda, e também se a PM tem treinamento para comunicar, atender a mulher surda em casos de violência. Excelente pergunta, viu? Parabéns ao Valdemir. Ele é nosso intérprete, que belezinha. Parabéns. Depois eu vou pedir para a GCM responder isso para a gente. E também o Daniel Barreto. Olha os homens participando aí, que belezinha. A pergunta para a OAB. Como funciona a proteção da mulher e dos filhos dessas mulheres depois que são retiradas desse ambiente de agressão e o agressor entra com o processo de guarda da criança? Pois muitas mulheres se sentem agredidas novamente psicologicamente por esse processo de guarda. A senhora quer responder? Pode ficar à vontade. Agradeço imensamente a pergunta feita pelo senhor Daniel e o que eu posso esclarecer é enquanto advogada, né? Quando a vítima da violência está enfrentando um processo, não é tão simples quanto parece. Porque mesmo com medida protetiva, mesmo com as condições demonstradas de forma ampla que houve a violência, o agressor se posiciona como uma vítima do sistema e requer guarda dos filhos. A guarda dos filhos, hoje, a gente tem a legislação que protege a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada não é um filho um pouco num dia na casa de um, um pouco na casa do outro. A guarda compartilhada é compartilhamento de responsabilidade, direcionamento da vida dos filhos. E isso é muito mal explicado. Via de regra, o filho precisa ter um endereço e um endereço seguro. Então, por mais que o agressor demonstre a necessidade, o desejo de querer estar com os filhos, que o que encerrou-se foi o vínculo de conjugabilidade e que a parentalidade permanece, e toda essa fundamentação muito bonita, na vida prática, o olhar para ele é outro. O judiciário não costuma ser bonzinho com o agressor, e falo a todas as mulheres que abandonar o lar não perde direito e nem guarda de filhos. Hashtag fica a dica. E o senhor agressor tem que realmente passar por um processo de reestruturação. Aqui em Taubaté a gente ainda não tem, mas eu espero que seja uma coisa breve, né? Criação de varas especializadas na área de violência doméstica. A OAB já está se trabalhando para isso, se avizinhando essa situação, para que o agressor utilize dos aparelhos que o próprio judiciário possui, enquanto cursos, enquanto trabalho de resgate, para que então ele seja considerado reinserido à sociedade, em condições de conviver com os filhos
e, quiçá, passar um tempinho mais e ensinar para esses filhos que não é uma boa escolha ser violento com mulheres. Então, essa fica a minha orientação, que acabou sendo uma resposta, mas é muito mais uma orientação. Mulheres, vocês têm direitos, conheçam seus direitos. Mulheres, vocês têm força e encontrem força em outras mulheres. Obrigada. Obrigada, doutora. Pedir para Cobra responder para a gente, se vocês tiveram treinamento para lidar com a mulher surda. Vocês já pegaram algum caso assim? Não, nunca pegamos um caso de mulher surda, nem treinamento. Mas falar em Libras a gente não sabe falar, mas a gente consegue se expressar, né? Se comunicar. E o aplicativo, ele não é para mulher surda, mas é só um toque. O aplicativo é só um toque, só tocar na tela do celular. Vocês já localizam? Já localiza, e já vão até o local. Já vai até o local. Eu queria responder a todas as perguntas que foram faladas. Pois não. Foi perguntado sobre o botão, que é o que nós colocamos, criado pela Guarda Municipal da Guardiã Maria da Penha, é só para mulher assistida, que o Ministério Público nos mandam as medidas protetivas e nós fazemos a visita e colocamos o aplicativo. Então, esse é exclusivo da Guarda Municipal. E tem o da PM também. E outra pergunta foi a respeito dos atendimentos. Eu falei que tem 110 mulheres sendo assistidas. As medidas protetivas chegam e a gente vai e faz a visita. Muitas vezes a mulher não quer. Muitas vezes a mulher fica envergonhada. Gente, fica envergonhada. O meu vizinho vai falar. O meu vizinho vai fazer isso. Outra coisa que eu queria falar a respeito de denúncia. A gente atendeu uma ocorrência que não foi a mulher que ligou, nem falou. Ela estava com a medida protetiva na casa dela, só que ela falava para o homem, olha, não chega perto de mim que eu tenho a medida protetiva. Alguém na rua escutou e ligou. 153. Quem não tem o aplicativo, 153. Nós atendemos qualquer ocorrência de violência. 153. Estamos aí para atender quem precisar. E não é só a medida protetiva, não é só ela sendo violentada. Ela precisa. Quando ela não tem o aplicativo, ela liga 153. Não estou falando que o rapaz ligou e falou, olha, a mulher tem a medida protetiva, o cara está querendo falar com ela e a gente atende, tá? Então, não tem aplicativo, 153. E a respeito estava falando da mulher carente. Eu tenho uma assistida que ela é da Caieiras. Ela foi violentada, né? Sobre violência. Ela viveu 27 anos com um homem, só que acordou. Gente, as mulheres estão acordando. Ela foi morar de favor. Eu levei vários dias para chegar na casa dela. Eu levei, a Guarda Municipal levou e sou eu que faço esse atendimento. Eu conheço bem esse atendimento. Às vezes, quando vem direto do Ministério Público, não é passado pelo CREAS, eu falo, vai no CREAS. Você precisa, eu consigo ver com o que a gente trabalha no dia a dia. O estudo é muito importante, mas o dia a dia, a experiência é muito importante. E eu já estou quase 2 anos nesse trabalho, né? Gosto muito de chegar a falar, parabéns, você saiu desse círculo de violência. E toda mulher assiste televisão. Hoje em dia, toda mulher tem um celular e você vê toda hora falando, saia do círculo de violência, saia do círculo de violência. Gente, as mulheres estão esclarecidas, não é só mulher burra, não. O programa tem que existir? Tem. A gente tem que fazer muita coisa? Tem. Mas a mulher está acordando para a vida. Não estou falando dessa senhora que eu atendo e toda vez que eu atendo ela, eu falo, e como é que tá? Né? E a senhora fez o quê? Está trabalhando. E obrigada, acho seguinte. que tem mais outra coisa que eu ia falar. É o caso da mulher surda, era a Isso. última. Vereador Serginho.
O senhor tem 5 minutos aí para suas colocações. Já estamos concluindo essa audiência. Vereadora Vivi, boa tarde. Quem preside esta audiência pública. Aqui eu cumprimento todas as mulheres da mesa, Adriana também, Tereza, da OAB, todas as colegas. Vereadora Elisa, parabéns. Meninas, primeiro pedir desculpa, nós homens, pela ignorância nossa, pela falta de tratamento, de zelo. Quando um homem agride uma mulher, são todos os homens que acabam agredindo as mulheres. Quando uma mulher é violentada, são todas as mulheres que são violentadas. Então, desculpa. Peço desculpa aqui por todas vocês, que todas vocês se sentem abusadas. Quando uma mulher é abusada. Perdão, perdão por todas vocês. A dignidade da pessoa humana não tem valor. É a dignidade dela enquanto mulher que tem que ser preservada a todo o instante. Um homem, para vir ao mundo, ele passou pela mulher. Foi amamentado, foi acariciado, cuidado, zelado por uma mulher. Algumas mães abandonam seus filhos, mas pode ter certeza que uma outra mulher foi lá e tratou o homem com todo o seu carinho. E aí nos nossos gabinetes, nós vemos, atendemos, eu já estou aqui na Câmara há quase 25 anos, e fico muito surpreso quando atendo mulheres. Eu fui abandonado pelo meu esposo. Largou, não sei nem por onde está. 4, 5, 6, 7 filhos. Olha que violência com esta mãe. A tecnologia está aí, a nosso dispor. Foi no ano de 2019, uma mãe me procurou num WhatsApp. Ele recebeu lá o filho dela recebeu um videozinho e era um jogo de futebol. Qual que é o menino que não gosta lá de ver lá uma partida de futebol? Quando ele clicou lá, passou alguns segundos, veio cena de sexo. Aí conversando com a Adriana, a conselheira tutelar, falei assim: Serginho, você não sabe que absurdo que é a cabeça dessa criança sendo alimentada com tudo isso. Qual vai ser o futuro dela? Tomei conhecimento de um caso de um pai que violentava o seu filho. E esse filho, amanhã, hoje, qual que é a situação dele vivendo em sociedade, sendo que ele foi violentado por aquele que deveria dar carinho e amor para ele? Será que não vai ser um homem que vai violentar aquela menina, aquela mulher que está ali do lado dele? O abuso? Então temos que tomar todo o cuidado com a tecnologia também. Olhando esses números que vocês trazem para nós aqui, eu fico muito assustado. Daí eu ouvi falas aqui de políticas públicas. Só com esses números, criar políticas públicas, nós temos muitos trabalhos aqui nesta casa, Prefeitura Municipal de Taubaté, para tentar melhorar a qualidade de vida das mulheres. Nós vemos a Leila aqui pedindo socorro para que seja aplicado algo que já vem sendo aplicado no Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos que conversar mais, as entidades com o poder público, conosco aqui, Judiciário, Ministério Público. Esses dados tem que todo mundo ter conhecimento. Eu falo assim: olha, temos todos esses dados, temos todas essas informações. O que fazer com essas informações? Se eu retenho essa informação, não passo adiante, eu não consigo criar política pública se eu depender do outro órgão. O Ministério Público tem que ter uma participação fundamental. O Judiciário tem que ter uma participação fundamental.
Eu crio uma política pública, esbarra lá. Hoje mesmo estava tratando de um assunto aqui, de uma lei que vai beneficiar muitos devedores. Serginho, sabe quantos processos tem só de impostos entrando no judiciário? Tem 160 mil processos tramitando dentro do judiciário, só de tributos. E a família? Como é que fica? Quantos processos tramitando por lá, que muitas vezes não consegue dar vazão daquilo tudo? Então, precisamos, vereadora Vivi, vereadora Elisa, a Thalita, importante, se vocês conseguirem preparar uma ata e que essa ata consiga chegar em todos os gabinetes dos vereadores com o resultado dessa audiência pública, que chegue lá no Executivo, que chegue na OAB, que chegue para todos os órgãos, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Com esses dados todos, a gente possa fazer uma reflexão. Precisamos cuidar realmente com todo o carinho das mulheres. Políticas públicas, com esses dados importantíssimos que vocês trazem para nós aqui. Desculpa mais uma vez, parabéns a todos vocês. Obrigada, vereador Serginho. Nós estamos aí meio em cima do tempo. Posso terminar, meninas? Rapidinho. A Adriana pediu aqui um minutinho. Pode falar, Adriana. Queria agradecer a presença de todos vocês e afirmar mais uma vez, a medida protetiva salva vidas. Ontem mesmo eu estava vendo uma pesquisa até no Jornal Nacional que foi falado que a maioria dos casos de feminicídio que acontecem no nosso país, as mulheres não tinham medidas protetivas. E, além de tudo, não podemos esquecer jamais que o silêncio é a maior arma do agressor. Incentivar outras mulheres a procurar ajuda é um trabalho de todos nós, executivo, legislativo, de todo mundo, da sociedade. Esse é o nosso papel enquanto mulher. Obrigada por estar aqui. Vamos fazer mais vezes, não é verdade? Discutido de forma... Eu pedi a concessão desse minuto para fazer apenas um gesto. Basta de violência. E é assim que nós vamos sair daqui, com esse símbolo. Basta violência contra a mulher. Obrigada. Isso mesmo, doutora. Discutido de forma satisfatória os temas propostos para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos, agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, e aos internautas que nos acompanhou nos nossos trabalhos. Obrigada aos servidores da casa, a todos presentes e uma boa tarde a todos. Obrigada.